O drama em Nínive e o início da jornada inesperada, a cegueira de Tobit, a pobreza no exílio e o chamado ao anjo curador. O livro de Tobias é uma das narrativas mais ricas e dramáticas dentro da literatura sapiencial e deuterocanônica, funcionando como uma novela familiar com profundas lições teológicas sobre a providência de Deus, a intercessão angelical e a cura integral do ser humano. A história se passa em um tempo de profundo sofrimento e crise de identidade entre o povo de Israel durante o exílio assírio. O protagonista inicial é Tobit, Tobias Sênior, um homem piedoso da tribo de Naftali, que foi deportado para Nínive, a capital assíria. Tobias 1:1. Apesar de viver sob o jugo de seus inimigos, Tobit se distinguia por sua fidelidade inabalável à lei de Moisés e por suas obras de misericórdia. Ele jejuava, dava esmolas generosas e, o mais perigoso de tudo, arriscava a própria vida para sepultar os corpos dos seus compatriotas mortos e jogados nas ruas. Tobias 1:16-19. Um ato de hesed, bondade pactual, que era proibido pelos assírios e o colocava em perigo mortal. Apesar de sua piedade, ou talvez por causa dela, Tobit experimentou uma série de tragédias e um juízo particular que testaram sua fé. O auge de seu sofrimento ocorreu após ele sepultar um corpo em Nínive. Ao retornar e deitar-se para descansar do lado de fora de sua casa, excrementos de pardais caíram em seus olhos, causando uma cegueira incurável. Tobias 2:10. A cegueira, que durou 8 anos, jogou Tobit em uma profunda crise existencial e na miséria. Sua esposa, Ana, precisou trabalhar como tecelã para sustentar a casa e, em uma ocasião, trouxe para casa um cabrito que havia recebido como presente. Tobit, em seu excesso de zelo e desconfiança, acusou-a de roubo, questionando a honestidade do animal, o que gerou um amargo conflito conjugal. Tobias 2:11-14. Ana, que também estava exausta e amargurada, respondeu a seu marido cego com uma dura acusação. Onde estão as tuas esmolas? Onde estão as tuas boas obras? Agora se vê o resultado. As palavras da esposa refletiam a dúvida de Tobit. Por que um homem que buscou tanto a justiça estava sendo punido com tamanha miséria? A dor física e a humilhação levaram Tobit a um ponto de desespero total. Ele orou a Deus com uma oração de profunda tristeza e petição de morte, confessando seus pecados e os de seus pais, e pedindo que sua alma fosse liberta deste tormento. Tobias 3:1-6. Em paralelo a este drama em Nínive, a história se desloca para a distante cidade de Ecbatana, na média, a centenas de quilômetros de distância. Ali vivia Sara, uma jovem judia, filha de Raguel, que estava em uma situação de tormento espiritual. Tobias 3:7-15. Sara havia se casado 7 vezes, e em todas as uniões, o demônio Asmodeu a havia atacado e morto cada um de seus maridos na noite de núpcias, antes que o casamento pudesse ser consumado. Sara era atormentada e ridicularizada, especialmente pelas servas, que a chamavam de assassina de maridos. Tobias 3:8. Cheia de vergonha e desespero, Sara também se retirou para orar, pedindo a morte a Deus, assim como Tobit. Em seu coração, ela clamava por justiça e libertação do demônio, que a havia transformado em uma figura de maldição. É neste ponto de máxima crise e de coincidência de orações desesperadas, em Nínive e em Ecbatana, que a providência de Deus se move, e foi ouvida a oração de ambos, na presença da glória do grande Deus. E foi enviado Rafael para curar a ambos. Tobias 3:16-17. Rafael, cujo nome significa Deus cura ou medicina de Deus, é um dos 7 arcanjos que estão na presença de Deus. Tobias 12:15. Ele é enviado com uma dupla missão de cura e libertação,
curar a cegueira de Tobit, libertar Sara do demônio Asmodeu e concedê-la como esposa a Tobias, filho de Tobit. Antes de sua cegueira, Tobit havia depositado 10 talentos de prata com Gabelo, um amigo distante que vivia na cidade de Rages, na Média. Sentindo a proximidade de sua morte, Tobit chamou seu filho, Tobias Júnior, e o instruiu a recuperar o dinheiro, que seria a única herança da família. Tobias 4, 1-4. O jovem Tobias, obediente e temente a Deus, aceitou a missão, mas enfrentou um dilema prático. Como viajar a Rages, uma terra distante, sem conhecer o caminho e sem ter um guia confiável? Tobias saiu à procura de um companheiro de viagem e encontrou o anjo Rafael, que havia tomado a aparência humana de um parente de Tobit, chamado Azarias. O disfarce angelical era perfeito e a providência estava garantida. A jornada de cura e redenção estava prestes a começar, e a solução para os problemas de Nínive e Ecbátana seria encontrada na mão do mensageiro celestial. A ação da providência, a instrução angelical e a preparação para o confronto espiritual. Com a missão de Tobit em mãos, o jovem Tobias partiu de Nínive, acompanhado pelo guia que se apresentou como Azarias, o anjo Rafael em disfarce e o cão da família, que é uma menção curiosa no texto, Tobias 6:1. A presença do anjo, sob a forma humana, não apenas garantiu a segurança da jornada, mas atuou como um mentor teológico e um instrumento prático de cura. A viagem para a Média era longa e perigosa, mas o momento mais crucial e o ponto de virada da narrativa ocorreu na primeira etapa da jornada, enquanto eles acampavam junto ao rio Tigre, Tobias 6:2. Ao se aproximar do rio para lavar os pés, Tobias foi subitamente atacado por um grande peixe que saltou da água, com a intenção de devorá-lo. Tobias 6:3. O susto do jovem foi imediato e o perigo era real. Neste momento, o anjo Azarias, Rafael, interveio não com um milagre de destruição, mas com uma ordem simples e prática que testou a obediência de Tobias. Agarra-o e segura-o. A reação de Tobias de agarrar e puxar o peixe para a terra seca é um ato de obediência imediata à voz da providência e o primeiro passo do jovem na sua jornada de fé e coragem. Depois de dominarem o peixe, o anjo deu a instrução vital que continha o segredo da cura e da libertação. Abre o peixe e tira-lhe o fel, o coração e o fígado, e guarda-os perto de ti, pois te serão de grande utilidade como remédios. Quanto ao resto, podes comê-lo. Tobias 6:4-5. O milagre não estava apenas no domínio da fera, mas na revelação do poder medicinal contido nos órgãos. O livro de Tobias utiliza a medicina popular e ritualística, o poder dos órgãos de animais, como um veículo para manifestar o poder de Deus. Estes órgãos que Tobias recolheu se tornaram um instrumento triplo da redenção para os males que afligiam sua família e Sara. Tobias questionou o anjo, perguntando qual era o uso desses órgãos, e Rafael revelou as suas propriedades sobrenaturais. O coração e o fígado para exorcismo e libertação. O anjo revelou que, se usados em um ritual de queima sobre brasas, a fumaça resultante seria capaz de expulsar qualquer tipo de demônio ou espírito maligno, especialmente Asmodeu, que afligia Sara. Tobias 6:7. O fel para a cura física. O anjo indicou que a bilis fel do peixe era o remédio específico para curar as manchas brancas, leucoma, ou a cegueira causada pela catarata, que afligiam Tobit, seu pai. Tobias 6:8. A revelação transformou o grande peixe de uma ameaça de morte em um instrumento de vida e saúde, provido diretamente pela intervenção angelical. Após esta primeira intervenção no tigre, a jornada prosseguiu.
Ao se aproximarem da cidade de Ecbatana, onde moravam Raguel e Sara, a prima de Tobias, Rafael introduziu uma mudança de rota crucial no plano de Tobias, que originalmente era apenas recuperar o dinheiro. Rafael informou a Tobias que eles deveriam se hospedar na casa de Raguel e o instruiu sobre os seus direitos de parentesco. Tobias, meu irmão, esta noite devemos ficar na casa de Raguel, que é teu parente, e ele tem uma filha chamada Sara. Tu tens o direito de desposá-la, e sua herança te pertence. Tobias 6, 10, 11. O anjo, agora, não era apenas um guia, mas um agente matrimonial e um advogado de herança. A beleza e a herança de Sara eram grandes, mas Rafael não escondeu o terrível perigo e a maldição que pairava sobre a jovem. O demônio Asmodeu, que matara os 7 maridos anteriores de Sara. Ao saber do perigo, Tobias foi tomado por um profundo medo. Tobias 6:13. Aterrorizado, ele declarou que não desejava ser o 8º a morrer e queria apenas completar sua missão financeira. No entanto, o anjo Rafael não aceitou a recusa e proferiu a palavra de encorajamento e a ordem final para a redenção de Sara. Não temas. Faz o que eu te digo, porque a ela te é dado como esposa, e será libertada deste demônio. E quando entrares no quarto nupcial, toma o fígado e o coração do peixe, e coloca um pouco sobre as cinzas de incenso, e o cheiro se espalhará. O demônio o sentirá e fugirá, e não voltará jamais. Tobias 6, 16, 17. O casamento com Sara não era apenas um evento social, mas um confronto espiritual de vida ou morte. A cura de Sara não seria apenas pela fé, mas pela obediência ritualística ao comando do mensageiro celestial, usando os instrumentos providos pela providência. Tobias, encorajado pelas palavras e pela autoridade de Azarias, finalmente concordou em prosseguir com a missão do casamento, colocando sua confiança total no anjo e no poder dos órgãos do peixe. A jornada estava completa. Tobias, com o anjo, os órgãos de cura e o cão, chegou à porta da casa de Raguel, dando início à segunda e mais intensa fase de sua aventura. A preocupação dos pais, o ritual da fumaça e a oração que sela a aliança contra Asmodeu. A chegada de Tobias e do anjo Rafael, disfarçado de Azarias, à casa de Raguel, em Ecbatana, é marcada por uma tensão palpável, onde a alegria do reencontro familiar se mistura com o pavor da maldição que pairava sobre Sara. Raguel, ao reconhecer Tobias como filho de seu parente Tobite, o recebeu com calor e hospitalidade, mas a conversa logo se voltou para o trágico destino de Sara. Tobias, em obediência às instruções do anjo, declarou seu desejo de casar-se com Sara, invocando seu direito de parentesco e o desejo de restaurar a linhagem. Raguel e Edna, a mãe de Sara, ficaram profundamente perturbados. Tobias 6, 13 e 14. Embora amassem sua filha e desejassem sua felicidade, o destino dos 7 maridos anteriores era um peso insuportável. Raguel tentou dissuadir Tobias, alertando-o sobre o perigo e o juízo que o esperavam. Ele estava tão certo da morte iminente de Tobias que chegou a preparar a sepultura na calada da noite, Tobias 8, 9 e 10, para que o corpo pudesse ser sepultado sem escândalo público em uma demonstração da profundidade de seu medo e da sua aceitação da maldição. Tobias, no entanto, firmado na palavra de Azarias, Rafael, recusou-se a aceitar qualquer outra esposa e insistiu que o casamento ocorresse naquela mesma noite, demonstrando uma fé e coragem singulares. Tobias 7, 11, 12. O casamento foi formalizado e Raguel, antes de levá-los ao quarto nupcial, fez um breve e solene ritual de bênção, em que orou a Deus, que o Deus de Israel vos conceda a sua bênção e cumpra a sua misericórdia e vos dê a sua paz. Tobias 7:17. Quando o jovem casal foi deixado sozinho, a tensão espiritual atingiu seu ápice.
Tobias sabia que não se tratava apenas de uma noite de núpcias, mas de um confronto direto com o demônio Asmodeu. Lembrando-se das palavras de Rafael, Tobias realizou o ritual de exorcismo. Tobias 8:2-3. Ele pegou o coração e o fígado do peixe que haviam sido preservados e os colocou sobre as brasas do incenso. A fumaça resultante, uma combinação de rituais e substâncias providenciais, foi insuportável para o demônio. O texto é claro sobre o poder da intervenção Asmodeu, cujo nome pode significar aquele que faz perecer, não resistiu ao cheiro e fugiu para as regiões mais distantes do Egito, o deserto, símbolo de sua expulsão definitiva para o domínio da iniquidade e do caos. O anjo Rafael, agindo em seu ofício celestial, imediatamente perseguiu e amarrou o demônio, impedindo-o de retornar e afligir Sara novamente. Com o demônio expulso e amarrado, a câmara nupcial se tornou um lugar de santidade e oração, em vez de morte. Em vez de consumarem o casamento imediatamente, Tobias, agora no comando da situação e fortalecido pela vitória, convidou Sara para um momento de oração pactual, que é o coração teológico do casamento no livro. Levanta-te, Sara, e oremos a nosso Senhor, para que Ele nos conceda misericórdia e salvação. Tobias 8:4. A oração de Tobias e Sara é uma das passagens mais belas do livro. Tobias 8:5-9. Eles não apenas pediram proteção, mas reafirmaram o propósito divino do matrimônio. Tobias orou, confessando que não desejava Sara por paixão de luxúria, mas por verdadeira afeição, e com um propósito casto e honesto de levantar uma semente abençoada. Eles lembraram a Deus da união de Adão e Eva e do propósito original da criação, pedindo que o Senhor os protegesse e lhes concedesse vida longa e um futuro em paz, como a descendência de Abraão. A oração conjunta marcou a transição da maldição para a bênção e demonstrou que a verdadeira libertação não é apenas um ritual mágico, mas um ato de fé e entrega mútua a Deus. Enquanto Tobias e Sara oravam, Raguel permaneceu acordado, consumido pela ansiedade e pelo medo da repetição da tragédia. Ele se levantou e ordenou aos seus criados que cavassem a sepultura para enterrar Tobias antes que o sol nascesse, confirmando seu fatalismo. Tobias 8:9-10. Ao amanhecer, Raguel enviou uma de suas servas para espiar o quarto. A serva retornou com a notícia mais feliz que os pais poderiam receber. O casal estava dormindo em paz. A alegria de Raguel foi imensa. Ele quebrou o pavor da maldição e imediatamente ordenou que o buraco da sepultura fosse tapado. Tobias 8:14, em um ato simbólico de que o luto e a morte haviam sido derrotados pela bênção de Deus e pela intercessão do anjo. O banquete de casamento durou 14 dias e Raguel, em sua alegria e gratidão, fez a divisão da herança para Tobias e Sara. Tobias 8:21, garantindo o futuro do jovem casal. A missão de libertação foi concluída. O exorcismo realizado sob o comando angelical abriu o caminho para a cura da alma de Sara e a celebração do amor redimido. A recuperação da herança, o milagre do fel e a identidade do guia celestial. Com a maldição de Asmodeu quebrada e o casamento de Tobias e Sara abençoado, o foco da narrativa se volta para a conclusão da missão inicial. A recuperação dos 10 talentos de prata e o retorno à casa de Tobite em Nínive. Durante as festividades do casamento, o anjo Rafael, ainda sob o disfarce de Azarias, demonstrou sua fidelidade e eficiência como servo. Ele viajou de Ecbátana até Rages, na Média, para encontrar Gabelo, o amigo a quem Tobite havia confiado o dinheiro. Rafael não apenas conseguiu recuperar o montante total, os 10 talentos, mas também convenceu Gabelo a acompanhá-lo para as celebrações de casamento, servindo como uma testemunha e endossando a transação.
A herança de Tobite, o dinheiro, e a herança de Raguel, Sara e seus bens, estavam agora unidas, garantindo o futuro da nova família. A missão financeira estava concluída, e o plano de Deus de reverter a pobreza e o exílio da família Tobite começava a se manifestar materialmente. Com a bênção de Raguel e Edna e com uma rica comitiva, Tobias e Sara iniciaram a viagem de volta para Nínive. Enquanto isso, em Nínive, os pais de Tobias, Tobite e Ana viviam a angústia da longa espera. Ana, especialmente, estava consumida pela dor. Tobias 10:1-7. Ela chorava e subia diariamente a colina para observar o caminho, chegando a questionar a sabedoria de Tobite por ter enviado o filho. A chegada de Tobias, antecipada pelo cão da família que correu à frente para anunciar o retorno, foi um momento de alívio e júbilo. Tobias 11:5-6. Rafael, que caminhava ao lado de Tobias, instruiu o jovem sobre a etapa final de sua missão de cura. Ele deveria se apressar e aplicar o fel do peixe imediatamente nos olhos de seu pai, Tobite. Este momento é o ápice da cura física. Ao entrar na casa, após a oração de gratidão e o beijo no pai cego, Tobias, com a ajuda de Rafael, pegou o fel do peixe e o aplicou nos olhos de Tobite, exatamente como o anjo havia ordenado. Tobias 11:10-11. O fel, que havia sido guardado desde o rio Tigre, atuou como um unguento medicinal divino. O texto descreve o milagre em detalhes. Tobite sentiu uma forte ardência e, em seguida, Tobias pôde retirar as manchas brancas, as cataratas, dos olhos de seu pai. O milagre da cura foi instantâneo e total. Tobite recuperou a visão e a sua primeira palavra foi um grito de exaltação a Deus. Eu te vejo, meu filho, luz dos meus olhos. Tobias 11:15-16. A cegueira, que havia sido o símbolo do seu sofrimento e da sua crise de fé, foi revertida, e o drama do exílio se transformou em alegria e louvor. O retorno de Sara e o reencontro com Tobite, já curado, e a chegada de Gabael com o dinheiro selaram a restauração completa da casa de Tobite. Com a missão concluída, Tobite e Tobias se reuniram para decidir qual recompensa deveriam oferecer ao guia, Azarias. Tobite, em um ato de generosidade e justiça, proferiu a sua última lição ética. Ele propôs dar a Azarias a metade de tudo que haviam adquirido. Tobias 12:1-5. Foi neste exato momento em que a justiça humana tentou recompensar o serviço angelical que o anjo Rafael decidiu revelar a sua verdadeira identidade e o significado de sua missão. Rafael chamou os dois à parte e lhes deu a revelação mais importante de todo o livro. Tobias 12:6-15. Ele elogiou suas virtudes, exortando-os sobre a importância da oração, da esmola e do jejum, como práticas que livram da morte e apagam os pecados. Ele também declarou a natureza de seu serviço. Quando tu oravas, e Sara também, eu apresentava o registro de vossas orações diante da glória do Senhor. Agora, o Senhor enviou-me para curar-te, Tobite, e para livrar Sara, mulher de teu filho, do demônio. Eu sou Rafael, um dos 7 santos anjos que assistem e entram na presença da glória do Senhor. A revelação foi acompanhada pela compreensão de que ele não havia comido nem bebido com eles, mas que tudo o que lhes parecera visível era uma manifestação aparente. Ao ouvirem a confissão de que seu guia era um dos arcanjos de Deus, Tobite e Tobias caíram por terra em terror, Tobias 12:16, mas Rafael os acalmou, exortando-os a bendizer e louvar a Deus por tudo o que haviam testemunhado. Após a revelação, o arcanjo desapareceu da vista, deixando a família em profundo louvor e ação de graças. A jornada de cura e redenção estava completa. O goel angelical de Deus, Rafael,
havia curado os corpos, libertado a alma e restaurado a herança, provando que a intercessão celestial é uma realidade que acompanha a fidelidade humana. A doutrina da providência, a teologia da esmola e a perspectiva prática do envolvimento angelical. O livro de Tobias se encerra não apenas com a cura da cegueira e a libertação do demônio, mas com a afirmação triunfante da soberania de Deus sobre a vida cotidiana e a eficácia da intercessão angelical em resposta à piedade humana. O livro é um ensinamento fundamental sobre a doutrina da providência. Ele demonstra que o plano de Deus não é executado apenas por grandes profetas ou reis, mas é tecido nos pequenos detalhes da vida comum. Uma viagem de negócios para buscar dinheiro, o ataque de um peixe no rio Tigre, a desconfiança de um pai cego sobre um cabrito e o desespero silencioso de uma jovem atormentada, Sara. Deus não apenas ouve as orações de Tobit e Sara, mas age imediatamente e move o céu, enviando Rafael, e a terra, o peixe, a fumaça, o dinheiro, para orquestrar a solução. O Deus de Tobias é o Deus da restauração integral. Ele não cura apenas os olhos, o físico, mas também liberta a alma do demônio, recompõe a família com o casamento e restaura a herança, o financeiro. O legado de Rafael, cujo nome significa Deus cura, é a revelação clara da intercessão angelical. Os anjos não são apenas seres celestiais distantes. Eles são ministros ativos de Deus, enviados para guiar, proteger, curar e, crucialmente, para apresentar as orações dos santos diante do trono de Deus. Tobias 12:12. A fé no livro de Tobias é profundamente prática e ritualística, enfatizando 3 pilares centrais: a esmola e a justiça. Tobit é recompensado por sua incansável caridade, sepultar os mortos, dar esmolas e seu cuidado em pagar o justo salário. Tobias 4:1-11. Rafael reitera que a esmola livra da morte e apaga os pecados. O livro ensina que a vida piedosa, com obras de misericórdia, estabelece o elo entre a necessidade humana e a provisão divina. A oração e o jejum. As orações de Tobit e Sara foram a ignição que moveu o céu. Oração, jejum e esmola são apresentados como as 3 asas da alma que fazem a petição subir à presença da glória de Deus. A pureza conjugal. O casamento de Tobias e Sara é salvo quando eles priorizam a oração pactual e o propósito casto da união acima da luxúria, demonstrando que a bênção de Deus sobre o matrimônio exige santidade e respeito ao desígnio original do Criador. O livro termina com o cântico de Tobit, Tobias 13, e as instruções finais de Tobit a seu filho Tobias, Tobias 14. O cântico é uma exaltação profética que antecipa a restauração de Jerusalém e a conversão das nações, colocando a pequena história familiar no contexto da grande história da salvação. Tobit, agora restaurado em sua visão e riqueza, viveu uma vida longa e feliz, e seu filho, Tobias, herdou a piedade e a prosperidade. O triunfo da família Tobit é uma garantia para todos nós que a fidelidade em meio ao sofrimento jamais será esquecida. Seja a sua cegueira física, a sua tormenta espiritual, o seu Asmodeu, ou o seu exílio financeiro, o seu dinheiro retido em Rages. Deus tem um anjo Rafael, um meio de cura e intercessão, e um fel de peixe, um meio providencial e específico, prontos para orquestrar a sua libertação. A mensagem de Tobias é, em essência, esta: não se desespere em sua Nínive de exílio ou em sua Ecbátana de dor. Continue a praticar a justiça e a misericórdia. Continue a orar com fé, pois o arcanjo da cura está ativo, apresentando suas súplicas diante do Senhor. E o tempo da sua cura e da sua restauração integral chegará com a exatidão da providência.